Após celebrarmos, domingo passado, a solenidade de Pentecostes, a vinda do Espírito Santo sobre os apóstolos e Nossa Senhora no cenáculo em Jerusalém, nós temos então o mistério, a celebração do mistério da Santíssima Trindade, sempre logo depois de Pentecostes. A festa de hoje, muito mais do que procurarmos entender, a festa de hoje é para celebrar o amor da Trindade Santa, Pai, Filho e Espírito Santo, sobre todos nós, sobre a criação e sobre a humanidade. Por isso que o mistério da Santíssima Trindade não nos cabe entender agora, enquanto estamos caminhando nesse mundo. Um dia nós vamos entender esse grande mistério, o mistério da Santíssima Trindade, de onde brota todos os outros mistérios da nossa vida que nós acompanhamos. Os mistérios espirituais que existem neste mundo brotam da Santíssima Trindade. Quando nós passarmos para o outro lado, quando nós vamos conviver com Jesus, morar com Jesus em nossa vida eterna, nós então contemplaremos e entenderemos finalmente esse grande mistério que é a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, que é apenas um Deus, mas ao mesmo tempo três pessoas no único Deus. Nos mostra então as leituras desse final de semana. A primeira leitura vai falar um pouquinho sobre Deus, sobre o amor de Deus, sobre cada um de nós. A segunda leitura vai nos falar um pouquinho sobre o Espírito Santo. E a terceira pessoa, aliás, o Evangelho, vai nos falar um pouquinho sobre Jesus. A primeira leitura nos fala então sobre o discurso de Moisés em Moabe. Moisés então sente que está próximo do seu fim, sente que está próximo à sua passagem para Deus, e ele faz então o seu testamento espiritual. Aquilo que nós ouvimos hoje na primeira leitura é chamado de testamento espiritual porque Moisés lembra um pouquinho como tudo aquilo que Deus tinha feito pelo povo. E não só pelo povo daquela época, mas o que Deus faz por nós hoje. Será que nós lembramos sempre de lembrar, de agradecer, de pensar e refletir tudo aquilo que Deus já fez na sua vida e que ainda vai fazer na sua vida? É importante sempre para o nosso coração se alegrar e nós não esquecermos daquilo que Deus já fez na história da vida particular de cada um de nós. Peço sempre mais e às vezes não agradeço o que já recebi. Às vezes na nossa pequenez isso pode acontecer. Nós precisamos agradecer a Deus pelas tristezas que nos fazem crescer como pessoa e também pelas alegrias que Ele vai proporcionando em nossa vida. Deus sempre se empenhou em nos dar vida e salvação. Só Deus pode dar a vida, a felicidade e a salvação que nós procuramos. Às vezes, como fala a primeira leitura de hoje, nós procuramos a nossa felicidade em outros deuses. Às vezes, nós procuramos em propostas ilusórias, propostas enganadoras que o mundo aí fora oferece. E que lá na frente nós vamos perceber que não nos dá a felicidade verdadeira que só pode estar em Jesus. Nós colocamos outros deuses em nossa vida. Colocamos às vezes o dinheiro em primeiro lugar, colocamos às vezes a situação acadêmica em primeiro lugar, colocamos o poder, o status social em primeiro lugar, e esses são os deuses que vão nos afastando do verdadeiro Deus, do nosso Deus. Hoje em dia, nós sabemos que existe apenas um Deus, mas nós inventamos em nosso coração outros tipos de deuses que vão tomando o lugar do nosso verdadeiro Deus. A solenidade, então, de hoje nos convida a descobrir o rosto de Deus. Ontem eu vi o rosto de Deus. Eu recebi ontem uma doação, uma sacola de brinquedos desse tamanho, e eu fui levar, então, na favela. A alegria daquelas crianças quando eu cheguei e entreguei o brinquedo para cada uma delas. A felicidade no rosto daquelas crianças da nossa favela aqui embaixo, quando receberam então, inesperadamente, receberam uns brinquedinhos. Isso mostra, este é o rosto de Deus que nós devemos buscar. Nós só vamos contemplar o verdadeiro rosto de Deus quando estivermos, como o Padre disse, frente a frente com Ele. Mas é no dia da nossa vida, no dia a dia, em que nós vamos encontrando nas outras pessoas o rosto de Deus. Quando nós damos um prato de comida para quem bate a nossa porta, quando nós damos brinquedos para as crianças,
quando nós ajudamos a pagar, às vezes, uma consulta médica para alguém que não tem dinheiro e precisa daquela consulta para a sua saúde, para sobreviver, este é o rosto de Deus que nós precisamos encontrar nas outras pessoas. Os mandamentos que hoje Deus fala na primeira leitura são para nós sermos felizes, são os caminhos, os indícios para chegarmos até Deus. Deus sempre se relaciona conosco através dos mandamentos. E aí então fica uma perguntinha para nós. Como respondo aos apelos de Deus na minha vida? Estou assumindo o meu compromisso com Ele? Como nós vimos hoje na primeira leitura, não basta apenas saber que Deus nos ama, que Deus cuida de nós, mas nós precisamos responder a esse amor de Deus com o nosso compromisso de vida. Aceitar a missão que Deus tem para cada um de nós. Na segunda leitura, nós temos então a carta de São Paulo aos Romanos, escrita no ano 57, mais ou menos, e trata então da vida no Espírito Santo. O que é o Espírito Santo? O Espírito Santo é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Nós celebramos semana passada Pentecostes e vimos que Jesus, ao subir para o céu, não quis nos deixar sozinhos. Ele nos deixou o Espírito Santo de Deus para guiar esse mundo, para guiar a nossa vida, para guiar os nossos passos. Quem aceita então viver no Espírito é filho de Deus, diz hoje a segunda leitura. Nós precisamos deixar-nos conduzir por Espírito de Deus. Deixar o nosso coração e entregar a nossa vida, porque às vezes nas dificuldades nós entregamos os nossos problemas para Deus, mas ficamos segurando na ponta da corda. Não podemos ser assim. Nós precisamos acreditar no Espírito de Deus, acreditar no Espírito Santo, entregar a sua vida, suas dificuldades, a situação que você está passando naquele momento. É o Espírito que nos conduz, é o Espírito que nos ajuda em nossa caminhada. Isso inclui também confiança. Se nós não tivermos confiança, nós vamos ter medo e não vamos abrir o nosso coração ao Espírito de Deus. É no batismo, então, como lembra hoje São Paulo, que o Espírito Santo se une ao nosso espírito particular. Quando somos batizados, nós nos unimos ao Espírito Santo de Deus. E é a partir daí que nós temos a força do Espírito habitar em nosso coração. Pedir ajuda, então, ao Espírito nos momentos difíceis. Acreditar que o Espírito acompanha a nossa vida. Acreditar que o Espírito mora dentro de nós e nos guia no nosso dia a dia, nos caminhos da nossa vida. No Evangelho, nós temos então Jesus ressuscitado que vai para a Galileia. Ele havia marcado já com os discípulos, antes de ser preso, que ele apareceria na Galileia. Por que na Galileia? Porque na Galileia havia um grande número de pagãos que conviviam com os judeus, conviviam ainda pacificamente com os judeus. Jesus quer aparecer lá e mostrar, dar a sua vida lá, porque existe então essa cumplicidade de raças. E aí Jesus quer mostrar que ele veio para todos. Jesus, sem distinção de raça, de cor, de credo, veio para todos nós, e é a partir daí então que Jesus dá a missão para os discípulos. Não só para os discípulos, mas para todos nós. Todos nós somos missionários, devemos ser missionários de Jesus Cristo. Assumir o batismo é ser missionário. Mundo lá fora há muitas pessoas que ainda não acreditam em Jesus, que não aceitam sua palavra, que não vêm à igreja, e que nós precisamos mostrar o rosto de Jesus para essas pessoas. A nossa união com a Trindade Santa é a salvação que Jesus veio dar a cada um de nós. A Trindade quis partilhar a existência com a criação. Deus, Pai, Filho e Espírito Santo sempre existiram desde toda a eternidade. Não quiseram egoisticamente só eles existir, mas confiaram e partilharam a existência conosco, com o nosso universo, com o nosso mundo, com nós seres humanos. A alegria de existir, a alegria de saber que a Trindade nos ama. Todos têm lugar na família trinitária de Deus. A comunidade, então, de Deus quer que nós façamos parte desse mistério que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A nossa linguagem finita não consegue definir o que é a Trindade Santa e esse grande mistério de Deus. Mas nós podemos senti-lo com a nossa oração, buscando a Trindade Santa cada dia de nossa vida e
buscando a nossa amizade e a nossa aproximação com Deus. E aí então fica uma pergunta para nós. Estou buscando uma relação com o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e não só com eles, com as outras pessoas que eles vão colocando em minha vida? Ou será que eu busco viver uma fé particular, uma fé egoísta, uma fé longe de Deus, e isso é impossível, e longe também dos meus irmãos? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.